Por causa da pandemia do coronavírus, Marcos e Gabriela ficaram mais tempo em casa. Logo, também passaram mais tempo na internet e começaram a conversar. Do bate-papo, o namoro. Tinha aquela preocupação de tomar todas as medidas que fossem necessárias, não colocar ninguém da nossa família em risco. Então, nessa, a gente demorou uns 3 meses para conseguir se ver. E era sempre um na casa do outro, porque não tinha nada aberto. E foi assim que a gente começou a se encontrar na pandemia. 6 meses depois, Marcos e Gabriela deram um outro passo. Começaram a morar juntos e, pelo jeito, não se arrependeram. Acho que hoje em dia as pessoas usam, na verdade, antes da pandemia elas usavam para coisas mais casuais e hoje podem sim achar o amor da vida delas. Hoje a gente pensa que pode ser uma boa opção pela situação, às vezes a pessoa pode ficar com medo de encontrar, então tem que aproveitar todas essas ferramentas que as redes sociais estão dando, então pode ser uma boa opção para conhecer alguém agora. Uma pesquisa feita no segundo semestre do ano passado por uma empresa alemã especializada em dados de mercado e consumidores revelou que o Brasil é o 5º país no ranking de crescimento de usuários nas redes sociais. Já um levantamento divulgado pela Cuponation, um sistema de descontos online, mostrou antes da pandemia que a estimativa de internautas brasileiros nas redes sociais era de 20% a mais até 2023, com 114 milhões e meio de pessoas conectadas. Com o isolamento social, ainda no ano passado, a população digital no país ultrapassou 140 milhões, o que representa um aumento de quase 40% acima da projeção inicial. Com a pandemia, o boom aconteceu de uma forma mais intensa. Então, as pessoas buscaram uma maior necessidade de se relacionar, mesmo que seja virtualmente. Por isso que os cadastros ou até o número também de aplicativos aumentaram nesse período. Provavelmente você conhece alguém que acorda e vai dormir de olho nas redes sociais. Um levantamento feito por 2 das maiores agências internacionais de marketing digital especializadas em mídias sociais revela que o brasileiro passa por dia mais de 9 horas na internet. Se fizermos as contas, é como se a gente ficasse por ano mais de 130 dias conectado, sem parar. A interação social ela tem esse papel agregador de gerar uma sensação de acolhimento e proximidade. Isso estimula uma segurança interior das pessoas e pode aliviar sintomas de angústia, ansiedades, até a própria alteração de humor como a irritabilidade. A interação social saudável pode ajudar. Internet, redes sociais e aplicativos de relacionamento. O sonho de muita gente é encontrar um amor, e a internet às vezes ajuda. Eu consegui conhecer outras pessoas, gente nova, trocar ideias, para saber como é que tava, e na questão da pandemia também. As pessoas muito falavam como estavam se sentindo, e a gente trocava ideia. E hoje eu não utilizo mais esse aplicativo, mas foi muito bom. Em meio à crise da pandemia, os aplicativos de relacionamento registraram aumento significativo nas interações e número de novos usuários, tanto no Brasil como no mundo todo, movimentando milhões de dólares. Qualquer relacionamento, qualquer um que seja, inclusive esses formados pela internet, espera-se, presume-se que as pessoas entrem com a mesma vontade de formar família, de passar o resto da vida juntos, de poderem trocar informações, se ajudarem mutuamente. A internet encurta distâncias. O problema é que nessa busca constante em fazer amizades e encontrar alguém para se relacionar, nem sempre o objetivo é alcançado. É aquela história. Às vezes, nem tudo o que parece é. Infelizmente, há os que se aproveitam dessa vulnerabilidade de maior angústia, sensação de solidão das pessoas para tentar enganar e justamente atuar nesta fragilidade. A internet está cheia de armadilhas e para o amor se tornar um pesadelo é rápido. O isolamento social também favoreceu os golpistas de plantão. Com a pandemia, o número de golpes aumentou bastante. Foram mais de 22 milhões de golpes aplicados. É um número muito alto,
E existem já até quadrilhas especializadas, né, para aplicar esse tipo de golpe e as armadilhas aí digitais. Algumas dicas são importantes para se proteger nas redes. Quem está do outro lado, esperando a oportunidade para praticar o crime, geralmente não faz chamadas por vídeo, por exemplo. Se houver uma desculpa que ele não pode fazer essa chamada de vídeo, desconfie, porque essa é uma das táticas que ele utiliza para continuar o golpe, para que funcione, para que dê certo. Ele nunca vai ligar a webcam dele. Ou ainda mais hoje com o aparelho celular, que é muito simples, né? Não há dados oficiais no Brasil, mas, segundo especialistas, as mulheres são o principal alvo dos golpes virtuais. Não quer dizer que homens estão livres. Rafael, por exemplo, conta que conheceu uma suposta pretendente em um aplicativo de relacionamento. Eles marcaram um encontro e foi bem diferente do que imaginava. Quando eu cheguei era um pouco diferente das fotos, mas isso tudo certo. A conversa foi fluindo e tal, a noite foi muito agradável. Só que ao final da noite, o assunto meio que mudou, o papo tomou outra direção. Era preciso de dinheiro emprestado, alguma coisa assim, porque vão tomar meu carro. Aí eu consegui me desvencilhar porque eu percebi que era um golpe, né? Voltamos a conversar com a especialista em segurança de dados. Ela dá outra dica importante: fotos íntimas, nem pensar. Se o pretendente pedir para trocar imagens desse tipo, desconfie. Há muitos casos em que a vítima envia o material e depois o criminoso passa a cobrar valores altos para não divulgar o conteúdo. Ele vai te chantagear. Vai te chantagear para querer extorquir um valor financeiro aí bem razoável, né? Senão ele vai ameaçar a divulgar, né, essas imagens aí para a família ou até mesmo nas redes sociais. Dicas que a Renata segue à risca. Ela tem 23 anos, é solteira e sempre fugiu de aplicativos de relacionamento. Hoje em dia é muito fácil você querer se passar por alguém que você não é. E eu já vi casos de amigas que tiveram experiências nada agradáveis quando foram conhecer a pessoa de verdade. E você realmente não tem como ter certeza de quem é essa pessoa. Se ela é uma pessoa de confiança, se ela tem uma ficha criminal, se ela é perigosa ou não. Então eu tenho esse medo. Ela conta que se for para conhecer gente nova, que seja na rua, cara a cara. Caso contrário, nada feito. E eu usei as redes sociais mais para isso mesmo, para contatos com os meus amigos e com os meus familiares. E por isso eu não senti a necessidade de baixar nenhum tipo de aplicativo de relacionamento também, nem na pandemia, mesmo com essa vontade de ter essa carência ter aumentado mais. Mas nem todos são como a Renata. Por isso a proteção de dados precisa ser compartilhada. A Proteste, uma revista de pesquisa, e o Google criaram um site para mostrar que a segurança está na sua mão. O objetivo da plataforma é conscientizar sobre a importância da privacidade nas redes. Através desse site, a Proteste e o Google fornecem informações que são muito valiosas para os consumidores aprenderem sobre privacidade online e as formas mais eficazes de protegerem os seus dados na internet. O site é o conectajá.proteste.org.br. As informações são gratuitas e mostram que usufruir de uma internet mais segura é mais fácil do que parece. Uma das principais práticas que têm sido denunciadas de fraude através da internet é a prática do phishing. Através do phishing, os fraudadores criam sites falsos ou até perfis falsos em redes sociais, justamente com o objetivo de captar esses dados pessoais de pagamento de terceiros e depois utilizá-los de forma fraudulenta, seja para efetuarem compras ou para a fabricação de documentos falsos. No próximo bloco, vamos contar a história de pessoas que tiveram um perfil das redes sociais clonado. E isso deu uma dor de cabeça que você não imagina. A gente volta já. O constrangimento que Natália passou não deseja a ninguém. Ela estava trabalhando quando recebeu mensagem de um rapaz de Fortaleza dizendo que embarcaria para Brasília para os dois se conhecerem pessoalmente, já que estariam se relacionando pela internet há um ano. O problema é que a Natália nunca havia conversado com o homem. E ele me mandou uma mensagem falando assim: nossa, você tá sumida, tem muito tempo que a gente não se fala, eu já tô organizando tudo, né, minha viagem e tudo mais.
E eu fiquei meio perdida, né? Porque eu nunca tinha visto aquela pessoa na minha vida, nunca tinha conversado nem nada. E comecei a perguntar, falei, olha, você deve estar me confundindo com outra pessoa, que não sei o quê. E a gente começou a conversar para entender, né, o porquê daquela mensagem. Natália descobriu que a foto dela estava em um perfil de uma rede social com outro nome. Aí montou o quebra-cabeça e viu que estava sendo vítima de um crime cibernético. Ela pediu para os amigos denunciarem o perfil fake e chegou a mandar uma mensagem para o responsável pela conta. Não teve resposta. Depois disso, eu até dei uma mudada assim na minha forma de usar as redes sociais. Hoje meu perfil é fechado, só quem tem acesso são realmente amigos ou pessoas que eu escolho que vejam as coisas que eu faço, né, que eu posto. Até então, nessa época, meu perfil era aberto, então qualquer pessoa podia entrar e realmente ter acesso a toda a minha vida. Internet, terra de ninguém ou de todos? A gente nunca sabe quem se esconde atrás de um computador ou da tela de um celular. Essa advogada e especialista em proteção de dados explica que os perfis falsos podem ser considerados crimes ou não, depende. Para configurar um crime, um perfil precisa se utilizar de uma imagem de uma pessoa real, de uma pessoa viva, de informações reais, de um nome real, para que ele seja considerado ali uma falsidade ideológica a partir da internet, configurando aí o perfil fake. Se na conta falsa a imagem for de domínio público, que circula livremente na internet, ou fotos comerciais, por exemplo, aí não configura crime. Agora, uma curiosidade: nos casos considerados como delitos, a vítima não precisa necessariamente fazer a denúncia. Qualquer pessoa tem autonomia para isso, assim como acontece com a Lei Maria da Penha. Qualquer pessoa que tenha o conhecimento pode denunciar às autoridades aquela fraude, seja por meio de uma compra e venda fraudulenta, por meio de um relacionamento amoroso falso, por meio de um perfil fake a partir das informações coletadas nas redes sociais. Pode-se levar ao conhecimento das autoridades qualquer informação veiculada a partir da internet que se considere falsa, prejudicial à sociedade e que você se sinta lesado. Paula tem 26 anos e mora em Brasília. Ela teve a rede social clonada. Foi uma dor de cabeça. Eu descobri que o meu perfil ele tinha sido clonado quando algumas pessoas próximas começaram a vir me perguntar por que eu tinha criado um novo perfil, o que tinha acontecido. E aí que eu fui me ligar que tinham pessoas se passando por mim, criando perfis com meu nome, com a minha foto e adicionando pessoas que eu realmente conheço para saber como o meu tipo de comportamento, para os lugares que eu vou, o jeito que eu falo. Paula ficou surpresa quando recebeu mensagem de um rapaz dizendo que já teria se relacionado com ela pela internet. Precisou esclarecer os fatos. E aí eu tenho que explicar que não sou eu, que aquele perfil é um perfil falso. E assim, a gente tenta bloquear, mas a gente não consegue, porque geralmente os perfis fakes, eles bloqueiam as pessoas que eles fazem o fake. Então eu não consigo entrar no perfil, eu não consigo ver o que a pessoa posta. Voltamos a conversar com o delegado de repressão a crimes cibernéticos do DF. Ele explica que, para evitar de ter o perfil clonado, a dica é diminuir as informações pessoais na conta verdadeira. Quanto mais informações a gente coloca na internet, maior o nosso risco, né? Lógico, tem pessoas que gostam de participar das redes sociais, divulgar suas fotos, é um direito da pessoa, mas ela tem que ter ciência de que ela está aumentando o seu risco, né, de ser vítima de um crime de perfil falso à medida que ela detalha a sua vida para que todos fiquem sabendo. Então, é uma dica da polícia no sentido de evitar essa superexposição nas redes sociais. O delegado também explica que não há um perfil das vítimas desse tipo de crime. São homens e mulheres de todas as idades e classes sociais. A gente não tem uma questão de idade da vítima, origem, assim, grau de escolaridade. Nós temos vítimas de todos os tipos, não é? Das mais simples, as mais sofisticadas. Não é tão simples descobrir com quem estamos conversando do outro lado. É por isso que todos os dias tantas pessoas são enganadas. Em Jataí, no interior de Goiás, a polícia identificou um preso que de dentro da cadeia se passava por mulheres nas redes sociais. Ele pedia fotos íntimas a homens
e depois extorquia as vítimas para não divulgar as imagens. O preso ainda fingia ser a mãe da suposta mulher, uma adolescente, e dizia que se não recebesse o dinheiro, levaria o caso à polícia. Iniciam então uma série de exigências para que a vítima deposite dinheiro. Numa segunda fase, eles simulam a presença falsa de um advogado, o argumento que esse advogado está fazendo um acordo em nome da família dessa possível menina menor, para que não haja um processo criminal. E numa terceira fase, inclusive, utilizam imagem de autoridades policiais, argumentando que, se não houver um pagamento, irá iniciar uma investigação referente ao eventual crime de pedofilia. Na cela do detento foram encontrados 11 celulares escondidos em fundos falsos nas paredes e camas. As investigações apontam que cerca de 10 pessoas caíram no golpe e transferiram até R$5 mil ao criminoso. Esse vídeo, divulgado pela Polícia Civil de Goiás, é do momento em que uma das vítimas faz o depósito bancário em uma lotérica. Esses golpistas, então, utilizam de uma série de fraudes, de meios fraudulentos para obter vantagem indevida. Um deles está preso, a Polícia Civil avança nas investigações no sentido de identificar os demais, para que eles possam ser devidamente responsabilizados pelo crime de extorsão, que tem uma pena de até 10 anos de reclusão. Criminosos que agem assim são chamados scammers, traduzindo para o português, fraudadores. Enquanto buscam diariamente novas vítimas, tem gente fazendo de tudo para combater os golpes. O repórter Justiça conversou com Glauci Lima, que há mais de 10 anos decidiu ajudar vítimas das armadilhas virtuais, depois que uma amiga foi lesada. Eu entrei em grupos internacionais, comecei a trabalhar nesses grupos internacionais na busca de perfis falsos e denunciando esses perfis. Depois que eu conheci como funcionava, eu formei com um grupo de mulheres e soldados americanos o Projeto Cobra. É um grupo internacional. De lá para cá, só aumentou o número de denúncias recebidas. Segundo o Glauci, no último ano, o índice de contas bancárias de brasileiros deu um salto. Infelizmente, tudo que a gente tenta fazer para amenizar esse tipo de golpe, a gente não tem o resultado esperado. Então, o trabalho essencial do projeto GK Scam Online é a prevenção. Mas, infelizmente, muitas vítimas, quando chegam a nós, já chegam com o estrago feito. Lembra que há pouco falamos sobre a importância em juntar um máximo de provas? O projeto GK Scam Online faz justamente isso, ajudando a polícia nas investigações. As vítimas ainda podem contar com atendimentos jurídico e psicológico. Fizemos um movimento contra scammers, com apoio do Orc Freelance, e com as mulheres que foram vítimas, a fim de chamar a atenção das autoridades para os crimes que estão acontecendo aqui no nosso país. No próximo bloco, vamos falar sobre estelionato sentimental. Você também vai conhecer um grupo de mulheres que desmascara estelionatários na internet. A gente volta já. Educado, sedutor, romântico, misterioso e encantador. Aos olhos de muitas mulheres, um homem perfeito para se relacionar, mas por trás de tantas virtudes, um indivíduo manipulador, mentiroso e pronto para dar mais um golpe. Esse é o enredo da série Dirty John, da Netflix, baseada em fatos reais. Apesar de parecer exagerado, ocorre muito frequentemente, tanto de autores que apresentam transtornos da personalidade, como, por exemplo, psicopatas, até a maioria não apresentando nenhum adoecimento mental, apenas oportunismo. No mundo, a cada 2 minutos, uma pessoa cai no golpe do falso amor. A estimativa é da ONG Scars, que apoia vítimas enganadas em relacionamentos. Geralmente, os estelionatários agem de forma parecida. Primeiro conquistam os parceiros e estabelecem uma relação afetiva para conquistar a confiança. Aí, quando se sentem seguros, inventam uma história para ganhar dinheiro. Uma situação de doença na família, ou uma viagem inesperada, ou até para quitar uma suposta dívida. Em alguns casos, os criminosos têm acesso aos dados bancários da vítima, causando prejuízos milionários. Ele era um gentleman, ele era um cavalheiro realmente dedicado ao relacionamento, fazia de tudo para me agradar.
demonstrava um afeto enorme, uma paixão enorme, através de mensagens, cartas escritas à mão, coisas à moda antiga. Declarava os seus sentimentos, seus supostos sentimentos, na verdade, nas redes sociais. O relato é de uma advogada de 36 anos, do Mato Grosso do Sul, que pediu para sua identidade não ser revelada. Ela conta que em 2 semanas de conversa com o golpista, aceitou o pedido de namoro. No começo, era um mar de rosas. Meses depois, começaram os pedidos indelicados. Pagar conta, pedir para usar cartão de crédito, começou a pedir a minha conta para usar, para fazer transferências de empréstimos na conta de terceiros que ele teria feito. Então ele dizia, vou fazer um empréstimo na conta de fulano e vou transferir para tua conta. E aí nessa brincadeira, entre aspas, eu descobri que ele tinha feito mais de 4 empréstimos na minha conta. Prejuízo de R$40 mil. Ela só se deu conta que estava sendo vítima de um golpe quando o homem pediu mais de R$5 mil emprestados para quitar uma dívida. Eu, dessa vez, disse não, Disse não e percebi que... Aí que eu percebi que eram todas as outras desculpas, eram manipulação, porque ele virou pra mim e falou assim, então tá, então vamos terminar. Ele virou as costas e foi embora. E nunca mais voltou e nem falou comigo. Rosana não esconde o rosto, nem a revolta. Ela é empresária do ramo de estética no Rio de Janeiro e conta que o último relacionamento foi abusivo. Durou quase 6 anos e o prejuízo foi de mais de R$1 milhão. Isso mesmo, 1 milhão. Eu perdi uma das minhas filiais, o prejuízo foi pavoroso, eu ainda fiquei na mão de agiota por conta disso. Eu saí da mão de agiota mais ou menos, deve ter uns 2 anos e pouco. Até então, por conta desse prejuízo que eu tive e perdi uma das minhas filiais, eu tive prejuízo de mais de R$1 milhão. Rosana lembra que desconfiou do companheiro quando as contas começaram a não fechar. Cheques voltavam, fornecedores deixaram de ser pagos. Uma investigação rápida foi suficiente para descobrir a farsa. Eu vejo uma lição, mais uma lição de vida, e que infelizmente não podemos dar mole. Não podemos simplesmente acreditar, porque ele vem e vem vagaroso. E quando você vai ver, o prejuízo é grande. Foi isso que aconteceu comigo. Casos como esses se multiplicam a cada dia no Brasil. Quando uma das partes tem a intenção de obter vantagem ilícita, com uma armadilha ou outro meio fraudulento, se chama estelionato sentimental. O golpista, necessariamente, ele precisa colocar a pessoa no estado de erro, como se ela estivesse numa hipnose. Contudo, essa hipnose é uma hipnose para o mal, tendo em vista que o golpista ele apenas deseja aplicar aquele golpe, conseguir carros, valores, viagens, transferências bancárias. O advogado explica que na legislação brasileira não existe tipificação expressa por estelionato sentimental, mas o artigo 171 do Código Penal configura o crime de estelionato, com pena de 1 a 5 anos de prisão e multa. O perfil desse golpista, ele é sempre sedutor, uma pessoa muito bonita, uma pessoa inteligente, uma pessoa educada, uma pessoa amada, alega ser de família importante. Todavia, a única coisa que ele pretende é obter vantagem ilícita nesse relacionamento. Não tem outra finalidade. Ele entra no relacionamento sabendo o que ele quer. Narden é especialista em estelionato sentimental e atua na área há 5 anos. Já atendeu cerca de 150 clientes vítimas de golpe, a maioria mulheres. Ele explica ainda que alguns cuidados são importantes no começo do relacionamento. Não existe relacionamento perfeito. Esse tipo de golpista, ele utiliza a programação neurolinguística, bem como gatilho mental da urgência, ou seja, quando no curso de um relacionamento, seja ele no início, no meio ou perto do fim, se uma pessoa te pede valores vultosos, carros, bens, para você adquirir de forma muito rápida e ligeira, dê um passo para trás, respire, converse com um amigo, converse com um ente familiar, analise, porque você pode estar sendo vítima de um golpe. Neunice sempre se preocupou com quem iria se relacionar, mas quando percebeu, já estava ajudando a aumentar as estatísticas do estelionato sentimental. Há 2 anos, o companheiro pediu dinheiro emprestado para realizar o sonho, ter um galpão para trabalhar com marcenaria.
Ela juntou o máximo que conseguiu, ajudou o namorado a ter o próprio negócio, mas não recebeu um centavo do investimento. Mais do que isso, a extorsão não parou por aí. Ele me puxou pelos cabelos e com toda a violência, né? E disse que queria que eu assinasse 10 folhas de cheque para ele, porque eu já tinha dito que eu não ia mais assinar, pois ele começou a ganhar bastante e entrava os valores e ele nada de pagar o que eu tinha emprestado. Eu queria comprar mais aparelhos para a clínica, eu queria comprar o meu carro. As agressões se tornaram mais frequentes quando Neonice revelou que denunciaria o homem à polícia. Tomou coragem, foi à delegacia e registrou a ocorrência. O relacionamento terminou e ficou o prejuízo que chega a quase R$400 mil. Eu creio na justiça brasileira, eu creio que ainda há justiça e eu estou aqui para declarar e para pedir socorro. Estou aqui também para declarar a minha coragem, estou aqui para influenciar a você, mulher, que não desista, não tenha medo, denuncie, não se cale. Em todos os casos que mostramos, falamos sobre o prejuízo financeiro. Agora, o constrangimento e o trauma que ficaram para cada vítima não dá para calcular. As vítimas do estelionato sentimental podem ter consequências sobre a saúde emocional muito diversificadas, indo desde pequenas alterações do sono e que resolvem naturalmente, até já alterações severas com dores espalhadas pelo corpo inteiro, choro fácil, dificuldade para o trabalho, ansiedade, desconforto físico, insônia grave com, inclusive, sonhos aterrorizantes. Viver de novo um amor é o sonho de muita gente. Os criminosos se aproveitam da fragilidade emocional para se aproximarem das vítimas. Muitas pessoas ainda caem na conversa fiada, mas se depender de um grupo de brasileiras, esse tipo de armadilha está com os dias contados. O Repórter Justiça mostra agora quem são as caçadoras de golpistas, mulheres que desmascaram estelionatários no mundo virtual. Elas só precisam de computador, internet e um site de relacionamentos para identificar os criminosos. Conversamos com Cristal para entender melhor como é feito esse trabalho. O tipo de foto, o tipo de assunto, o tipo de profissão, são sempre os mesmos. Sabe? Por mais que ele tenta diferenciar, às vezes, um detalhe ou outro, mas uma coisa é óbvia. Ele não vai te mostrar o rosto, porque ele não existe, aquela foto é roubada. As caçadoras de golpistas fazem uma investigação a fundo, dão abertura para um bate-papo online e quando o golpista pensa que vai se dar bem, elas estão preparadas. Copiam a conversa para expor as táticas dos criminosos e divulgam as fotos que eles usam para alertar possíveis vítimas. Eles roubam até o último centavo se ela não sair dele, se ela continuar acreditando nas mentiras, porque assim, é de um detalhe assim, tão gigantesco tudo que ele passa. E outra coisa, a gente fala o golpista. Não, ele não é o golpista. Eles atuam em grupos. Então, uma mulher é vítima de 7, 8 homens de uma vez. Cristal conta ainda que por trás da tela dos computadores está uma máfia nigeriana de golpistas virtuais. A divulgação que as caçadoras fazem na internet previne que milhares de mulheres sejam vítimas. Eu gostaria que as autoridades prestassem atenção nesses golpes. Que não se trata de uma mulher boba dando dinheiro para um homem na internet. Se trata de uma quadrilha organizada que está fazendo tráfico de droga com esse dinheiro, que está usando brasileiras para poder roubar as pessoas, que está tirando do Brasil milhões por dia. E o Repórter Justiça desta semana fica por aqui. Já segue a gente no Instagram? É o TV Justiça Oficial. No YouTube, o nosso canal é o mesmo. Se quiser entrar em contato conosco, o e-mail é reporterjustiça@stf.jus.br. Já sabe, né? Na semana que vem, temos um novo encontro. Até lá!
Música